Olá, como vai? Tudo bem? Beleza? Moro? É, era pra me ter gravado esse vídeo antes, porém eu ainda estava me recuperando do baque que foi Priscila Alcântara anunciar a saída do gospel para ir pra música pop. Fiquei chocado. Tô brincando, eu só tô sendo irônico mesmo. Eu vim aqui apenas para conversar um pouco sobre isso. E você que ainda não é inscrito, já se inscreva, curta, comente, compartilhe. Vou dar um tempo para você fazer isso. Pronto, já fez? Então, bora lá. Primeiro, né, é que muitas pessoas ficaram surpresas porque Priscila Alcântara anunciou a saída dela pro gospel para ir para música pop, né? Para quem não sabe, ela já começou a carreira como cantora, só que ela só ficou famosa quando apresentou o Bom Dia e Companhia. Ela só ganhou notoriedade quando apresentou o Bom Dia e Companhia. Foi quando ela começou a carreira dela. E antes, talvez você não saiba disso, antes dela ingressar no gospel, ela já era cantora secular. Ela era da igreja e tal, né? Mas os primeiros álbuns lançados dela foram uma mistura de gospel com música secular. Então, você pode pesquisar aí que os primeiros CDs dela foram uma mistura, um x-tudo, né? E as pessoas hoje elas estão espantadas e surpresas porque ela saiu do gospel para poder se aventurar em outros segmentos musicais. Por que que para mim isso não é surpresa? Porque, primeiro, eu particularmente nunca considerei ela uma cantora gospel, né? Porque pela mensagem que as músicas delas trazem, eu vejo pouco de Cristo naquelas letras. Não que o evangelho não tenha, né, uma parte autoajuda, uma parte de fortalecimento, de incentivo, mas o problema é que nas músicas dela tem muito autoafirmação, é muito eu e menos Cristo. E eu tenho uma dificuldade de lidar com essas canções, sabe? Que fala muito da pessoa e fala pouco de Cristo. Inclusive as músicas dela, é raro você encontrar uma música que faz alusão a Jesus, né? Então até mesmo um desses trabalhos dela recente, né, se eu não me engano se chama Correntes, ela diz que fez inspirada na vida de Paulo, porém você não vê nem Paulo nem Jesus em momento nenhum, não só não ser mencionado, como também algumas características que fazem lembrar realmente daquele personagem. E o que eu vejo de mal, né, nas pessoas, tanto naquelas que colocam o artista no pedestal, quanto do próprio artista, né, que se coloca nessa mesma posição, é que o mesmo problema que aconteceu com a Priscila Alcântara aconteceu também com outras pessoas. Mas como assim? Vou dar um exemplo, Isadora Pompeu, né? Você deve conhecer Isadora Pompeu. Se não conhece, não tem problema, não está perdendo nada. Mas enfim, Isadora Pompeu, quando ela começou a cantar, ela começou a fazer covers, né, na internet, porque as pessoas elas estouram muito com covers. E os covers delas não eram covers gospel, não eram covers cristãos, eram covers seculares. Porém, como eu disse, uma coisa que eu vejo de mal nos artistas é que eles saem atirando para tudo quanto é lado. E eles acabam sendo introduzidos onde dá mais certo. E foi o que aconteceu com a Priscila Alcântara e foi o que aconteceu com a Isadora Pompeu. Eles cantavam de tudo, né? Você vê nos primeiros álbuns da Priscila Alcântara, você vê ela cantar de tudo um pouco. Mas onde é que ela se destacou mais? No gospel. Então a mesma coisa aconteceu com a Isadora Pompeu. Ela fazia covers, só que como é que se pode dizer? A concorrência no mundo secular, na música secular, é maior do que a concorrência no meio gospel. Então elas cantavam músicas seculares, porém por a concorrência ser maior, elas começam também acabaram talvez ali por acidente fazendo covers de música gospel, começaram a cantar música gospel, não no caso da Priscila, né, porque a Priscila não fazia covers, né, ela cantava música secular. A partir do momento que ela gravou a música
gospel ali, Espírito Santo no caso, foi quando ela ganhou projeção nacional. Mas até então ela já tinha muitas e muitas músicas gravadas antes dessa. Porém, foi uma música gospel que fez ela ganhar notoriedade como cantora. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Porque até então ela era conhecida apenas como Priscila do Bom Dia e Companhia, né? E, gente, calma, vamos o quê? Vamos o quê? Fica quietinha, meu. Bom, é o seguinte... A Priscila, acho que eu esqueci, já fiz a abertura e tal. Ontem foi aniversário da Priscila. Parabéns pra você. Muito bom, dá um beijo. Obrigada. Dá outro beijo. Agora na boca. Ah, não, boca não pode. Ninguém conhecia ela como cantora e ninguém talvez desse credibilidade para ela como cantora, mas a partir do momento que foi uma música gospel que fez ela ficar conhecida nacionalmente, foi quando ela foi introduzida no mercado gospel, né? Tá dando para entender mais ou menos? Mas antes dessa música Espírito Santo, ela já tinha gravado muitas e muitas músicas, tanto gospel quanto seculares, mas foi uma música gospel que fez ela ficar famosa como cantora, abriu as portas das igrejas para ela, abriu as portas, né, de outras oportunidades surgiram para ela através de uma música gospel. A mesma coisa aconteceu com a Isadora Pompeu. Ela fazia covers de músicas seculares, mas foram as músicas gospels que fez ela, músicas gospel, que fez ela ganhar notoriedade nacional. E foi quando ela começou a investir. Ou seja, como eu disse lá no começo, as pessoas elas saem atirando para tudo quanto é lado. E onde der mais certo, ela investe. Então a Priscila Alcântara atirou para tudo quanto é lado. E onde é que deu certo? Na música gospel. Isadora Pompeu atirou para tudo quanto é lado. E onde é que deu certo? Na música gospel. Só que vai chegando um certo momento da vida daquela pessoa, quando uma pessoa ela pode ser meio pesado o que eu vou dizer aqui, mas quando a pessoa ela não tá ali simplesmente por amor àquilo, por amor à obra, mas por um lado artístico, ela acaba não se firmando, né? Isso acontece muitos cantores que estão lá fora, como eu disse, a concorrência na música secular é maior do que a concorrência na música gospel. Então muitos artistas que estão lá fora, eles começam a entrar em declínio nas suas carreiras, e o que eles fazem? Eles vêm pro gospel, né? E quando de repente, talvez alguns vingam, outros não, alguns acabam voltando para o mundo secular, né? Foi o que aconteceu com a Perla e foi o que aconteceu com tantos outros artistas que vieram para a música gospel, depois voltaram para a música secular. Mas eu quero ressaltar aqui que isso não é regra. Claro que tem sempre as suas exceções, né? Pode ter muitos cantores aí que começaram fazendo covers seculares, depois se destacaram no gospel e de repente se encontraram na música cristã, mas infelizmente não é todos os casos que isso acontece. As pessoas elas visam muito mais a popularidade, visam muito mais a fama, visam muito mais a projeção do que simplesmente o ministério. E particularmente eu acho estranho as pessoas se surpreenderem, né, com a Priscila Alcântara ter saído da música gospel para investir na música pop, né? Ela gravou um vídeo ali, né, para fazer uma encenação, não é encenação que se fala, mas uma ilustração sobre a ingressagem dela. Não sei se essa palavra existe, ingressagem na música pop. Então no vídeo tá ela, a Isa, a Maísa e a Glória Grover, né? Mas enfim, ela fez esse vídeo, né, para poder já anunciar sua ingressão na música pop, né? E como eu já tinha gravado um vídeo algum tempo atrás falando sobre a música dela, Correntes, e eu particularmente eu nunca considerei ela como uma cantora cristã, porque exatamente o que eu falei, as músicas delas não refletem a Cristo, a grande maioria nem mencionam a Cristo e nem faz alusão, né? Às vezes tem música que você ouve, não tá o nome de Jesus ali, mas você tá entendendo que tá falando de Jesus, mas as músicas dela é meio que digamos que seja mais ou menos um duplo sentido, pode ser tanto para Jesus quanto para outra coisa também, né?
E segundo, né, motivo, porque ela defende causas LGBTs. Então a Bíblia é totalmente contra, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele vai continuar sempre abominando o pecado. Deus nunca vai ser conivente com coisas erradas, né? E o evangelho, ele não é só confortar, ele também é confrontar. Jesus, ele pregava palavras duras, e mesmo assim os discípulos dele estiveram com ele até o final. O próprio Pedro disse sobre as palavras duras de Jesus: mas para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, quando uma coisa ela é pregada com amor, aquilo dói, mas você continua ali ouvindo. É como um pai que vai te corrigir. Você sabe que está doendo, mas sabe que você vai aprender com aquela dor. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos que pregar sim como ela tem que ser pregada, com a dureza que ela tem que ser pregada, mas porém com amor, né? Porque como diz, né, uma música que eu gosto muito do Mauro Henrique, Herege, a verdade sem amor, ela é uma faca. E as pessoas têm pregado muito essa verdade sem amor. Mas também nós não podemos generalizar. Então, uma música para ser cristã, ela precisa ter essas duas vertentes. Ela precisa fazer alusão a Cristo e ela precisa ter tanto consolação quanto exortação. Se você prega apenas consolação, prega só autoafirmação, a tua música pode ser tudo, menos cristã, porque Deus, ele está ali sempre para nos corrigir. Então eu não fiquei nem um pouco surpreso, não entendo por que a surpresa das pessoas, né? Inclusive numa das últimas entrevistas dela, em que ela fala sobre essa transição para a música pop, ela fala que nesses últimos anos ela tem preparado o seu público para isso. Ela mesma fala isso nessa última entrevista, numa dessas últimas entrevistas dela, que ela tem preparado o seu público para essa transição, né, da música dela do gospel para a música pop. E eu abro um parênteses aqui para poder dizer que, na verdade, ela nunca disse que era cantora gospel. E às vezes as pessoas, elas usam o gospel num termo meio pejorativo. Eu não sou gospel, eu não sou gospel. Não, gospel é uma palavra que significa boa mensagem, né? Só que as pessoas usaram isso tanto para deteriorizar, para inferiorizar, para denegrir, que as pessoas têm vergonha de dizer que é cantor gospel. Mas gospel significa uma boa mensagem. E ela nunca disse que ela era uma cantora gospel, ela sempre disse cantora, né? Mas uma coisa que me incomoda muito é quando as pessoas, elas falam que querem ser livres, que não querem mais cantar naquela bolha, que isso e aquilo, tipo assim, como ela mesma disse, né? E agem como se o evangelho fosse uma prisão, né? Quando nós estamos no evangelho, nós estamos ali porque nós queremos estar ali, e não porque foi uma imposição de alguém, porque alguém nos obrigou, né? Nós somos livres para adorar a Deus, né? Eu sou livre, eu poderia fazer qualquer outra coisa, eu poderia ir para qualquer outro lugar, eu poderia falar qualquer outra coisa, mas eu escolhi abrir mão de tudo para fazer a obra de Deus. Então, servir o evangelho não é prisão, e muitos cantores usam essa mesma desculpa esfarrapada de que não querem ficar naquela bolha, de que querem ser livres. E desde quando você não é? Tanto é que você fez a sua escolha de cantar música secular, você é livre, né? Mas a Bíblia nos fala, né, que tudo aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Então nós somos livres para plantar o que nós quisermos, mas a colheita não é opcional, é obrigatória, né? E ela falou que ela já tem anos que ela prepara o público dela para essa transição. Porém, ela nunca se mostrou uma cantora cristã. Ela mesma nunca se denominou cantora gospel. As pessoas aqui colocaram aquele rótulo nela e esperam que ela haja daquela forma. Mas ela deixou bem claro quem ela era, quais eram as intenções dela, e as pessoas se surpreendem exatamente porque não entendiam os sinais que já estavam ali escancarados o tempo todo, né? E um conselho que eu tenho para te dar, né? Vai aqui um conselho que eu tenho para te dar: não se apegue, né, a cantores, a pregadores, se apegue à palavra de Deus.
Porque se você fica se apegando a cantores e a pregadores, você acaba se distanciando da Bíblia e automaticamente de Deus. Por quê? Porque você vai seguir, porque você vai ver que aquele cantor vai te decepcionar, porque você vai ver que aquele pregador vai te decepcionar, ou aquele cantor vai te influenciar de uma maneira negativa e você nem vai perceber. Por quê? Porque você está vivendo o evangelho segundo a vida dele e não segundo aquilo que você está lendo na palavra de Deus. Então é esse o conselho que eu tenho para te dar. Então não é a primeira pessoa a fazer isso, e com certeza também não será a última, que a salvação ela é individual. Então use a sua vida para glorificar a Deus e use a sua vida para pregar o evangelho, seja você famoso ou seja você anônimo, e não se esqueça que quanto mais é dado, mais é cobrado. As coisas que acontecem entre os famosos geram mais escândalo exatamente porque eles são famosos, mas não significa que a sua vida, que os seus pecados terão menos peso do que os deles. Então faça a sua parte e deixe que Deus cuide do resto. Que Deus abençoe. Falou, fui. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde.